Olá amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para o quarto capítulo do nosso curso, tá? Abordaremos hoje o assunto de custas de silagem sacada, custas do silo e o aproveitamento da silagem sacada e aproveitamento do silo, ou seja, vamos fazer os parâmetros para ver o que vale a pena e o que não vale a pena. Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje. Ricardo da Empresa do Campo, a partir de agora fiquem comigo. Bom, amigos, agora estamos então diante de duas representações para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Primeiramente, à minha direita eu tenho uma representação como se fosse o silo, tá? E à minha esquerda eu tenho uma representação da silagem sacada. Então nós vamos falar um pouquinho das custas de produzir esse método e as custas de produzir esse método. O silo e a silagem sacada, até o momento de estar dentro do caroção, ou seja, eu colho o milho, passo ele pela ensiladeira e carreguei dentro do carretão. Dali para frente eu preciso fazer o armazenamento. Então, antes do armazenamento, eu tenho um custo, então, de 58,55. Não importa se eu vou produzir no final a silagem sacada ou se eu vou produzir o silo no final. Daqui dos 58,55 é que eu vou determinar o que eu vou fazer com a minha silagem. Se eu armazeno no silo, de trincheira, superfície, buraco, ou se eu armazeno no método ensacado que hoje todo mundo está fazendo. Então vamos entender um pouquinho os números. A produção da silagem ela vai começar lá no preparo do solo, a semente, tem toda uma questão que nós vamos gastar. Depois nós temos que colher isso aqui e levar até algum lugar para fazer o armazenamento. Bom, até ali nós chegamos no ano de 2020, essa fonte, esse valor se baseia no Senar, tá? No Senar. Vai ficar o link aí embaixo do vídeo para quem quiser conferir os dados que eu estou passando. Então o custo de uma silagem feita, tá, na ensacada, nós vamos conversar depois, mas vamos falar um pouquinho do silo. Então para mim produzir o silo, tá, eu tenho o custo de armazenamento, ou seja, depois que eu cheguei em 58,55, eu vou ter mais R$ 15 por tonelada de lona, mais R$ 11 por tonelada de trator, tá? De máquinas, e mais uns R$ 20 de mão de obra, tá? Então vai totalizar R$ 46 daqui para frente. Ou seja, esse cálculo não é meu, né? Esse cálculo não é da nossa empresa, esse é o cálculo de um órgão do governo, Senar, e ele soma 114,55. Esse é o valor que você vai gastar no ano de 2020, com tudo que a gente está passando nesse momento. Nós estamos falando da primeira safra de 2020 que foi tomada essa informação. Hoje, na data de hoje, tá, nós já temos outros valores. Certamente está mais caro hoje produzir a silagem. Embora muitos achem que a silagem ainda custa R$ 70 a tonelada. Não custa. Os custos mudaram, a semente mudou, fertilizante, tudo mudou o custo. Então, como mudou o custo, o preço hoje se aproxima de R$ 114,55. Por outro lado, eu posso produzir a silagem em saco. Para mim produzir a silagem em saco, muitas pessoas pensam, mas é muito caro, como é que funciona? Bom, primeiramente a gente tem que considerar o plástico. O plástico custa por tonelada R$ 33, tá? Porque são 33 sacos por tonelada em média. O lacrezinho está junto nesse valor, que é o lacre de fechamento do saco, tá? Depois nós temos um custo, considerando a máquina mais vendida, de R$ 1 de gasolina por tonelada. Esse custo já está cobrindo o óleo, a manutenção do motor, ou seja, ela não gasta R$ 1 por tonelada. Mas a gente vai fazer um custo bem alto para considerar o desgaste da máquina, tudo junto. Então R$ 1 por tonelada é o meu custo de máquina. Depois nós temos aproximadamente R$ 20 por tonelada de mão de obra, considerando 4 pessoas a um preço médio dentro do país. A mesma conta que fizemos aqui para calcular o silo. Bom, então como é que a gente chega no cálculo? Nós temos 33, mais R$ 1 e mais 20, né? Vamos somar, então vai dar R$ 54. Porém, eu tenho que descontar R$ 22, porque no mínimo eu aproveito esse plástico 3 vezes. Então ele vai custar 1/3 do custo. Então se ele custava 33, eu vou ter que reduzir ele para 11, tirando 22 da minha conta. Isso é o aproveitamento mínimo que a gente tem do plástico. Então a gente chega aqui ó, a 91,55 o custo, menor que aqui. Só que nós temos a segunda etapa.
aqui para frente como eu vou usar esse e como eu vou usar esse. E aí nós vamos entrar em outros números. Eu já tenho um número maior aqui, me custa mais caro produzir o silo do que produzir a silagem sacada. Mas ainda vai ficar bem mais caro quando a gente entender agora, daqui para frente, quando eu começo a usar esse e quando eu começo a usar esse aqui. Vamos à segunda etapa então. Bom, gente, então a gente estava falando do silo, vamos começar por ele. O silo, então, ele tem um custo de R$ 114,55 por tonelada, considerando a primeira safra de 2020, né? Já não a safrinha, safra, tá? Fonte que vai ser colocada no vídeo, como já anunciei para vocês. Bom, produzi o silo, gastei esse valor, o meu silo está coberto, eu vou começar a usar, tá? E aí eu tenho que entender o que eu vou perder, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma representação aproximada do que acontece, tá? Então, nós temos que falar de algumas perdas, né? Temos que falar de algumas perdas aqui, ó, invisíveis. Qual é a perda primeira invisível que ninguém considera? São 5% aproximadamente, chegando até 7%, eu estou botando o menor número sempre, de evaporação. Evaporação acontece quando eu estou passando com o trator sobre o silo. Vai evaporar, vai diminuir a umidade, e o que isso vai dar diferença lá na boca do gado? Vai dar porque a palatividade muda. A silagem vai estar mais seca, ele não vai comer com tanta vontade, ele não vai aproveitar o alimento da forma correta. Então dá um reflexo pequeno. Depois, produzi o silo, está pronto, enlonei e dias depois, ou uma semana depois, um mês depois, começa a correr a água do silo, tá? Então essa água é chamada de chorume, muitas vezes ela vai aparecer dos lados e muitas vezes ela vai sumir no solo e você nem percebe. Ela vai representar mais 5% no mínimo. Se o teu milho está muito molhado, vai chegar a 7, 8, até 10%. Agora, aqui é uma perda muito importante, que tem que ser lembrada. Chorume é suco de silagem, não é água. Aqui é água, aqui é suco de silagem. Ou seja, eu estou tirando, né, o miolo, o melhor da silagem, quando eu prenso com o trator e estou espremendo, ela vai para o fundo e vai embora, tá? Depois disso, vai criar aquela casca, tá? Nós temos daí mais em torno de 15%, que é uma perda aqui por cima, uma perdazinha do lado e uma perda por baixo. Essa casca de perda, ela é variável, tá? Vamos trabalhar num número médio no Brasil, 15%. Essa é a média nacional de perda de silagem aqui na abertura da lona. Bom, gente, aí nós abrimos o silo, vamos começar a usar. Agora vem o maior problema. Agora a gente não perde mais a quantidade de silo, porque nós já perdemos quantidade aqui. Aqui nós vamos perder qualidade. Aqui nós vamos perder qualidade. Nós perdemos qualidade aqui com o chorume e aqui começa a pior perda invisível que ninguém bota na conta. O que nós temos aqui? Eu abri minha lona. A primeira camada da frente, a minha silagem está geladinha, fresquinha, perfeita. Ok, aqui eu tenho uma perda muito baixa. Lá por 2 dias já está quente aqui atrás, aqui na segunda camada. Esse calor é proteína queimando. Para produzir calor eu preciso gastar alguma coisa. Na silagem você queima proteínas e nutrientes, porque ela vai fermentar quando não devia. Depois eu tenho a oxidação, que ela vai mudar de cor. Essas perdas vão representar mais aproximadamente 15% em qualidade do que você vai alimentar o seu gado. Então nós vamos totalizar isso aqui, veja bem, 5 mais 5, 10, mais 30, 40%. O que isso representa, Ricardo? Representa que você vai sobrar apenas 60% do teu silo que tu vai trazer aqui, ó. Eu estou trazendo essa folhinha aqui da lavoura e vou levar apenas para o meu animal 60%. Isso aqui eu joguei fora, tá? Sobrou isso para o meu animal, 60% do que eu colhi na lavoura. Agora vamos falar um pouquinho da silagem sacada, como ela funciona. Bom, meus amigos, a silagem sacada, como a gente viu, ela custa mais barato do que fazer o silo. Embora muita gente não acredite e muita gente não faz matemática, é muito simples. Basta pegar uma calculadora e fazer a conta e apontar os custos de A a Z, né? Quando eu tenho silagem sacada, eu vou ter um aproveitamento de 100%. Então eu tenho 40% a mais
de matéria. Significa que eu vou colher a minha silagem da lavoura e vou trazer ela para cá e vou entregar para a boca do gado 100% do que eu trouxe de cá. Isso é muito importante entender. Por quê? Primeiro, aqui não se perde evaporação, nada evapora. Ensacou, ficou aqui dentro. Aqui não se perde chorume. Ensacou, vai ficar todo o nutriente aqui dentro. Aqui não cria casca de perda. Ensacou, vai aproveitar 100% do que tu abrir. E quando você abre, você não tem a perda pós-abertura. Porque tu vai abrir e vai servir ao teu gado. Abriu, você vai aproveitar a embalagem. Então a embalagem você aproveita no mínimo 3 vezes. Quem cuida um pouquinho mais, chega a 5 vezes o aproveitamento do saco. Então isso tudo é custas. Nós estamos falando aqui de custas e aproveitamento. Então eu não estou aqui para defender o método de sacada, estou aqui para falar de números hoje. Né? Cada um tem que fazer a sua escolha, o que acha que é melhor. Às vezes tem gente que me diz assim, porque o meu vizinho diz que silagem sacada não presta. Pois é, tu vai olhar o que o teu vizinho fala ou você vai olhar para fatos, para os números, para pesquisa científica. Aqui a gente fala de área técnica, área científica. Então, meus amigos, no próximo vídeo a gente vai falar de ensacar capiaçu. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o capiaçu, saber algumas coisas sobre o capiaçu e sobre o ensaque do capiaçu, visitem o nosso canal no próximo vídeo, tá? Peço a todos que se inscrevam sempre no canal, né? Assim vocês recebem as notificações marcando o sininho. E a gente vai continuar esse curso com vários assuntos bem aprofundados e técnicos como hoje. Quem quer uma matemática mais ampla dessas perdas aqui, vai estar na descrição do vídeo ou entre em contato comigo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.